Eu ia tentar não colocar o óculos, mas não é um risco. Bom dia, queridos, graça e paz. É uma alegria estar nesta manhã aqui. A palavra de Deus, ela nos diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, é muito bom estarmos reunidos nesta manhã. Você está feliz? Para você é bom estar aqui nesta manhã? Então, eu queria te convidar a falar para a pessoa do seu lado, atrás de você, na frente, como é bom estar aqui com você. Oh, estou sozinha. Como é bom estar aqui com você. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos reunimos nesta manhã, Senhor, porque o Teu amor nos une, Pai. Nos reunimos, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz, porque nós precisamos do Teu toque, Senhor. Nos reunimos, Pai, porque não há vida sem Ti, Pai. E em nome de Jesus, nesta manhã nós clamamos, Senhor, vem sobre nós, Pai. Traz, Senhor, ao nosso coração aquilo que o Senhor tem reservado, Pai. Traz cura, traz transformação, traz um ânimo novo, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. E te pedimos, Senhor, sonda o nosso coração e tira tudo aquilo que impede, Senhor. Que impede, Senhor, o teu agir, Senhor. Que impede o teu toque, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Amém. Bom, minha proposta para esta manhã. Eu vou trazer algumas informações, tá, de um transtorno mental, minha área, né, de conforto. E eu quero refletir a partir da palavra de Deus. O que é que a Bíblia tem para nós sobre este assunto? Ok? Então, vamos lá. Com certeza, vocês têm observado como o número de pessoas está aumentando, o número de pessoas que sofrem com algum adoecimento mental. Eu acho que vocês têm acompanhado, né, nas nossas famílias nós temos pessoas, no nosso trabalho. Então, este número tem aumentado, um pouco por influência da pandemia. A pandemia trouxe aí um cenário bem diferente, mas existem movimentos da nossa vida, existem rotinas e olhares e problemas da nossa forma de viver que acabam contribuindo para este adoecimento, né? Hoje nós já olhamos até o quê? Adolescentes e crianças que já estão aí adoecidos, né? O número de suicídio entre jovens é um número altíssimo, né? Pessoas que estão ali iniciando uma vida e já estão cansados de viver. Então, o mundo está adoecendo, irmãos. Está adoecendo e nós estamos neste mundo. Dentre os quadros psiquiátricos mais prevalentes, então aqueles que mais aparecem, a ansiedade social, ela ocupa a segunda posição entre os transtornos psiquiátricos, tá? Ela só vem, né, só quem passa à frente da ansiedade social é a depressão, tá? Então, nós temos aí um movimento altíssimo de pessoas, de crianças, de adolescentes sofrendo com a ansiedade social. E nós, na área médica, na área psicológica, nós usamos um manual. Para quê? Para que os sintomas, para que toda avaliação seja feita com o mesmo olhar. E esse manual, ele descreve que a ansiedade social ou a fobia social, como outras pessoas acabam falando, ele é marcado pelo quê? Por um medo acentuado e persistente de uma ou mais situações sociais ou situações de desempenho. Então, o indivíduo que sofre com ansiedade social, ele apresenta altos níveis de ansiedade pelo medo de passar uma vergonha em público,
pelo medo de ser julgado negativamente, pelo medo de ser humilhado, rejeitado. Guardem esta palavra, rejeitado. A pessoa que sofre da ansiedade social, ela se sente inadequada nos ambientes. Ela se sente o diferente, o esquisito. E facilmente, quando ela está num ambiente social, ela tem dificuldades na comunicação, ela treme, ela fica com o rosto, né, ruborizado. E ela começa, ao longo deste sofrimento, ela começa o quê? A evitar ambientes sociais. Tá? Geralmente, a pessoa que sofre de ansiedade social, ela tem aí um olhar comprometido em relação ao quê? À sua autoestima. Ela sente o quê? Que ela tem um desempenho muito negativo quando ela está no meio de pessoas. Né? E que as pessoas perceberão isso. Então, ela sente que ela tem essa dificuldade e ela acha que está todo mundo olhando, que está todo mundo vendo e que está todo mundo avaliando. Essa ansiedade, ela já começa a acontecer antes do evento, antes do momento. É uma ansiedade antecipatória. Tá? Então, a pessoa já começa a pensar e a sofrer e a ter uma preocupação excessiva quando ela sabe que ela estará num ambiente, né, com interação social. Nos casos mais severos, a pessoa sofre todos os dias. Então, ela sofre se ela precisa ir ao banco, ela sofre porque ela tem que ir para a escola, ela sofre porque ela vai participar de uma reunião no trabalho, ela sofre porque ela precisa vir à igreja. Então, a pessoa começa a enfrentar dificuldades no cotidiano, naquilo que ela precisa realizar. Vocês estão entendendo, vocês estão conseguindo entender a intensidade desse sofrimento? É um sofrimento tão intenso que vai o quê? Vai paralisando a vida desta pessoa. O medo da avaliação é extremamente intenso. Mas hoje eu queria que nós olhássemos para um ponto muito importante no sofrimento da ansiedade social, que é o medo da rejeição. Então, a rejeição, o medo da rejeição tem um papel muito importante para quem sofre de ansiedade social. Ao longo aí dos últimos anos, a ciência, a neurociência, tem estudado como é que o ser humano sente as emoções. Então, existe um olhar aí muito forte da neurociência para entender como é que o nosso cérebro funciona quando nós sentimos alegria, quando nós sentimos tristeza. E foi identificado que a rejeição é a dor que o ser humano sente na carne. Então, o que ativa no nosso cérebro é o mesmo local da dor de um machucado. Então, por isso que a rejeição o ser humano sente na carne. Tá? Então, imagina que uma pessoa que passa por uma situação onde ela sente que ela foi excluída. Às vezes o ambiente não excluiu, mas aquela pessoa entendeu que a movimentação era uma movimentação de exclusão, aquilo dói, dói intensamente. É uma dor verdadeira. Tá? Então, o que nós... Só reforçando aqui, eu queria que você entendesse que a dor da rejeição é uma dor física. Okay? Os laços sociais, eles são foco do trabalho do psicólogo. Tá? As relações sociais, elas são imprescindíveis para a nossa sobrevivência humana. Tá? É a nossa relação social que contribui para quê? Para que a nossa vida seja uma vida saudável. Tá? O ser humano, desde o nascimento, ele precisa do outro. Então, o bebê, quando ele nasce, ele não faz nada sozinho. Se a mãe não der a comida, ele morre de fome. Se a mãe não trocar, ele morre por falta de cuidado. Né? Se a mãe e o pai, né? Se a família, se os cuidadores,
se eles não estiverem ali olhando, suprindo, a criança morre. A criança, ou, se não morre, ela cresce aí, né, num desenvolvimento muito disfuncional e muito adoecido. Tá? Então, todo ser humano depende do quê? Da interação social. Tá? E a interação social não é uma realidade só para o bebê, é uma realidade para a gente. Se você for parar para pensar agora, em todos os ambientes que você vive, existe a relação, a interação social. Se você está no seu trabalho, se você está no seu lar, na sua casa, né, se você está aqui na igreja, todos os ambientes exigem de nós uma interação social. Hoje, esse tema é tão falado e é tão olhado que já foi desenvolvido treino de habilidades sociais para crianças e adolescentes, tá? E até para alguns adultos que sofrem muito com isso. Tá? Então, existe todo um movimento para quê? Para que a criança desenvolva aquilo que ela precisa para crescer de uma maneira saudável. Então, onde eu quero chegar com essa ideia da ansiedade social? Eu quero que você entenda nesta manhã, ou melhor, eu quero te convidar, né, a olhar para nesta manhã, para a importância dos nossos relacionamentos. Tá? Para a importância do quê? Do sentimento de pertencimento. Porque relacionamento é isso. É eu pertenço a algum lugar, eu pertenço a algum grupo. Tá? Então, olha, guarde aí no seu coração o que nós já falamos até agora. Ansiedade social é o segundo transtorno mental com maior prevalência. Um dos maiores medos do indivíduo com ansiedade social é a rejeição. E aí, nesse caso, eu acho que todos nós temos um certo medo de rejeição. Não é legal, né? A rejeição não é uma coisa legal. A rejeição é a dor emocional que sentimos na carne, tá? Lembrando do cérebro. E nós já nascemos necessitando do movimento do outro, ok? Guardem isso. Agora, o que é que o ser humano procura quando ele quer se relacionar? Quando ele está ali se movimentando no relacionamento? Ele procura fazer parte. Como eu disse, ele busca o sentimento de pertencimento, tá? O fazer parte significa o quê? Significa estar entre pessoas em que ele é aceito, em que ele é respeitado, em que ele é amado, em que ele sente que ele tem uma importância naquele lugar. Tá? E é isso que nós buscamos. Tá? Independente de sofrer de ansiedade social ou não, todos nós buscamos isso. Tá? E para olhar para isso, para esta necessidade de pertencer, eu quero te convidar a olhar para Gênesis. Lá no capítulo 1, quando Deus fala, quando a Bíblia descreve sobre a criação do mundo, como é que nós fomos criados. Eu sei que vocês já ouviram muito dessa história de Gênesis, né? A primeira história que nós contamos para as nossas crianças, mas eu queria destacar um ponto nesta história hoje, tá? Então, eu vou pedir para os meninos não projetarem por enquanto, tá? Primeiro eu vou olhar até chegar no versículo que eu quero conversar com vocês. Então, primeiro, a Bíblia nos fala o quê? Que no princípio Deus criou. Tá? Deus já estava lá e ele criou céus e terra. Tá? A terra era como? Sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito Santo veio e ele se movia sobre a face das águas. No primeiro dia, o que Deus criou? Deus criou dia e noite. Ele separou dia e noite. No segundo dia, Deus separou as águas e criou o firmamento, que são os céus. No terceiro dia, Deus ajuntou as águas em um só lugar e criou a terra seca. Então, ele separou terra e mares. Ele criou a vegetação, criou plantas que fornecessem frutos, sementes, árvores que produzissem frutos com sementes. Para quê? Para que houvesse a manutenção da sobrevivência. No quarto dia, Deus criou os luminares, sol, luas, estrelas.
No quinto dia, Deus criou os animais, seres vivos grandes, pequenos. Ele colocou os seres na água, né, os nossos peixes. E ele abençoou toda a criação, dizendo o quê? Sejam férteis e multipliquem-se. Olha só, a multiplicação da terra. Né? Até na ideia aqui da multiplicação e da criação, Deus foi criando, né, tudo junto. Então, quando ele separou terra e mares, 2 itens. Quando ele criou animais diversos. Tá? Então, em todo o movimento da criação, era como se Deus estivesse lá, pintando a terra. Eu fico imaginando isso, Deus pintando a terra, e puxa aqui, olha este animal. Né? E ele foi detalhando cada item da sua criação. E ele via que era muito bom. Né? Então, a Bíblia ressalta isso, que Deus via que era muito bom. E os detalhes que Deus foi criando, a criação de Deus, ela vinha se completando. Então, a criação tinha um objetivo entre eles. Então, os luminares iluminem a terra. Né? A terra seca para quê? Para que crescesse vegetação, alimentação, plantas que produzissem, né, sementes. Para quê? Para que houvesse colheitas, para que novamente aquilo nascesse. Então, tudo havia um sentido. Tudo se completava. Ok? Agora eu quero ler com vocês a partir do versículo 26. Aí eu vou pedir para os meninos colocarem para a gente a partir do 26. Então, vamos lá. Então, Deus disse... Ó, eu cheguei até o quê? Até o quinto dia, certo? Então, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves dos céus, aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Então, Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. E na ideia da criação, o que a gente pode observar? Que Deus criou o mundo, que Deus foi preparando todas as coisas para que o homem viesse pertencer neste ambiente. Para que o homem viesse habitar neste ambiente. Para que o homem viesse se relacionar com este ambiente. E aí nós encontramos o quê? Nós encontramos a resposta. Nós precisamos de relacionamentos. A nossa essência é movida por relacionamentos. O nosso Deus nos criou para relacionamentos. Então, pertencer, esse sentimento de pertencimento, que é o que movimenta o nosso coração, está enraizado em nós. Nós precisamos disso. Nós precisamos deste convívio. O pertencer é o quê? É se relacionar, é conviver, é acolher, é suportar, é socorrer, é ombro, é ouvido, é abraço. É isso que o pertencer significa. E quando nós não vivemos este sentimento de pertencimento, a nossa interação social fica comprometida. O nosso movimento, a nossa motivação fica comprometida.
Quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu já passei por isso. De pensar em ir em algum lugar e já ficar assim, ai, acho que eu não quero. Ai, acho que eu vou ficar sozinha. Ai, com quem que eu vou conversar? Como é que eu vou falar? Tá? Isto faz parte do nosso movimento. Só que um movimento intenso, assim, ele adoece. Tá? E hoje, qual é o nosso cenário? Olhando o mundo, olhando a sociedade. Tá? Nós temos aí um cenário de adoecimento. Por quê? Porque muitos filhos não encontram em seus lares, no olhar dos seus pais, este lugar de pertencimento. Nós temos casais que se perdem, que perdem os seus relacionamentos, porque não estão dispostos à doação que é necessária neste lugar de pertencimento. Porque é assim, não é? Relacionamento, eu faço o que eu quero, mas eu também faço o que ele precisa, o que ele quer. É doação, é um cedendo aqui, o outro cedendo ali. Nós temos profissionais adoecendo, vocês já devem ter ouvido falar sobre a síndrome de burnout. É um adoecimento profissional, de pessoas que muitas vezes não encontram lugar nas suas equipes. Não entendem o papel que precisam desenvolver na equipe, não olham a aceitação naquele lugar. Jovens e adolescentes e crianças que se fecham para o mundo, que vivem o quê? Em mundos virtuais, porque o mundo real é assustador e cruel. Esse é o nosso cenário. E na nossa igreja, qual é o nosso cenário? Será que na nossa igreja nós vivemos isso? Será que na nossa igreja as pessoas estão se sentindo pertencentes a este lugar? Pertencentes ao corpo de Cristo? Nós percebemos o quê? A pandemia veio, nós construímos uma nova forma de relacionamento, porque era aquilo que dava para ser feito no momento. Foi uma forma intensa de cuidado, né, de amor, mas pessoas não voltaram. Pessoas não estão aqui entre nós. E aí, o que eu falei para vocês? O que eu falei lá no começo? Qual era o medo? Qual o medo que existe nas pessoas que sofrem de ansiedade social? Julgamento, rejeição, a pessoa tem uma necessidade de aprovação, ela busca pertencer a alguma coisa, busca acolhimento. Na semana passada, quem estava aqui ou quem assistiu, o pastor Fernando pregou sobre o quê? Sobre uma igreja de amor. Que nós somos a igreja do amor. E hoje eu quero encerrar esta palavra enfatizando que o evangelho, ele traz o sentido de pertencimento. Jesus, ele veio o quê? Ele veio encontrar o perdido. E ele veio nos conectar a este objetivo inicial. Né? Ele veio transformar aquilo que havia se perdido. Nós somos o quê? A Bíblia nos identifica como corpo de Cristo. Certo? Corpo lavado e remido pelo sangue de Jesus. E o corpo, o que acontece com o corpo? Se eu machuco o meu dedo, o meu corpo sente. Se eu fico com o meu pé comprometido, o meu corpo inteiro tem dificuldade de locomoção. Tá? Isto é corpo, isto é pertencer. E aqui é o lugar onde as pessoas precisam encontrar este sentimento. É o lugar onde elas precisam encontrar o acolhimento e o amor. É o lugar do pertencimento. Nós somos corpo. E aí, eu queria que você pensasse, será que nós estamos nos movimentando desse jeito? Você tem se sentido pertencente a esta comunidade? A palavra de Deus hoje, ela incomodou meu coração em 3 sentidos. Tá? Para 3 grupos diferentes. E é lógico, eu me encaixo, né, em algum desses grupos. Mas o primeiro grupo, para você que tem sofrido com a dor de não pertencer. Tá? Você que tem dificuldade de se relacionar. Você que tem medo da rejeição.
Você que tem sofrido com insônia, com preocupações excessivas, você que tem se isolado, você prefere ficar em casa do que estar no meio de pessoas. Este é o primeiro grupo. O segundo grupo, para você que tem sido agente de exclusão. Você que muitas vezes tem aí deixado de lado, tem excluído, né? Não tem se preocupado. Então, esta palavra é para você também. Porque o Senhor está nos mostrando nesta manhã que nós somos seres de relacionamento. Eu dependo do relacionamento, mas eu tenho um papel importante neste relacionamento. E o último grupo é para a identidade da nossa comunidade. Tá? Então, nós ouvimos a semana passada da comunidade do amor. Tá? E nesta semana eu quero colocar mais um item na nossa identidade. Como a igreja que acolhe, recebe, que as pessoas sentem que pertencem a este corpo. Então, são esses 3 tópicos que o Senhor falou no meu coração nesta manhã. E o Senhor me trouxe a ideia do quanto o corpo cura o corpo. Então, quando nós nos machucamos, existe todo um processo interno no nosso corpo para regeneração. Coisa que nós nem observamos. É lógico que muitas vezes o machucado é muito grande e eu preciso de uma ação de medicamentos, mas o nosso corpo entra e combate aquele machucado. Tá? Este é o corpo de Cristo. Entre nós há agentes de cura e de transformação. Entre nós há agentes de amor. Sabe aquele abraço? Aquele abraço que não precisa falar nada, mas aquele abraço que traz cura. Aquele abraço que traz amor. Aquele abraço que a pessoa sente que ela faz parte deste lugar. E é isso que eu quero orar com vocês nesta manhã. Eu quero te convidar. Você que quer fazer um ano diferente. Você que quer pertencer de forma diferente a esta igreja. Você que quer encontrar o seu lugar. Você que quer parar de sofrer com medo das interações sociais. Você que quer que as suas atitudes e as suas palavras revelem o amor de Deus. É por você que eu quero orar nesta manhã. Eu queria que você se colocasse em pé. E você que se identificou com essa palavra. Tá? De repente você está sofrendo aí de medo das interações sociais. De repente você está sentindo dificuldade, né, de estar no seu ambiente de trabalho, está sentindo dificuldade na sua família, de interação familiar, ou você está sentindo dificuldade aqui no nosso meio, eu queria te convidar a vir aqui à frente, que eu quero orar com você. Talvez você tenha identificado nesta manhã que, puxa, eu pisei na bola, eu acho que eu já fui em algum momento agente de exclusão, agente de separação. Eu quero te convidar a vir aqui à frente nesta manhã. O Senhor pode mudar a nossa história. O Senhor pode fazer nova todas as coisas. Amém? E eu quero orar também com aqueles que estão sofrendo de doenças físicas e emocionais. Nesta semana nós fizemos a nossa semana de oração. E a nossa lista de pedidos de oração era uma lista enorme de pessoas sofrendo. Pessoas sofrendo com dores, com doenças, com câncer. Pessoas que estão sofrendo de problemas emocionais. Pessoas que não dormem mais. Pessoas em que a tristeza é uma realidade constante. Onde os dias nublados são dias presentes e constantes. Pessoas que estão vivendo na solidão. Foi isso que nós encontramos nos nossos pedidos nesta semana. E se você está nesta situação, nesta manhã, eu quero te convidar a vir aqui à frente. De repente você está enfrentando no seu lar, com seu esposo, ou com seus filhos, né, com seu cônjuge, ou com seus filhos, dificuldades de relacionamento. O seu lar tem passado por momentos de vazio.
momentos de solidão, de individualidade. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. O Senhor quer fazer algo novo em nós. O Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor veio para nos conectar. O Senhor veio para que as nossas relações tivessem sentido de cura e transformação. Se você quer viver isto neste ano, venha aqui à frente. E nós somos agentes de cura. Então eu convido os irmãos da nossa igreja para abraçarem os nossos queridos aqui na frente. Venham orar com os nossos queridos. Venham orar. Nós somos agentes de cura. Dê a mão para o irmão do seu lado e ore por ele neste momento. O Senhor age por meio do nosso cuidado, por meio da nossa oração, por meio das nossas palavras. Nós somos instrumentos